Olá, paz e graça. Estamos aqui com mais um devocional neste canal. Deus me encaminhou para uma mensagem que sempre me marcou muito, uma passagem na Bíblia que continua ajudando profundamente, principalmente nos momentos de aflição. Essa passagem ela fica em Isaías. Na verdade, nós hoje vamos estudar sobre duas passagens, uma de Isaías e outra de Josué. Essa mensagem ela está contribuindo também com o assunto, com o tema medo. Nos devocionais anteriores a esse, também dentro aí desse tempo da minissérie, nós falamos que o medo atrai, comprovamos aqui na Bíblia, falamos também sobre a passagem que fala que o amor joga fora todo o medo. Então hoje nós vamos iniciar com Isaías 41, 10 e 13, depois nós vamos para o 43, nos primeiros versos também. Isaías 41 ao 43 vem falando, tem um contexto a respeito da confiança em Deus. E nós vamos evidenciar aqui o 41, 10 e 13, que fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento a minha destra, a destra da minha justiça. 13. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Antes de passar para o verso 43, eu acho importante a gente destacar o quão importante é para Deus esse tema. E no fundo, o que eu gostaria mesmo de passar aqui hoje é deixar claro o quanto não temer, ou seja, o quanto não ter medo é importante para Deus. Por que, Jamila, é importante para Deus? Na verdade, é importante para nós. E Deus colocou isso de maneira tão evidenciada na Bíblia que Ele reservou 366 passagens em que há a palavra temor, ou seja, em que Ele nos pede, nos orienta a não temer, não se espantar, não ter medo. Então isso claramente nos dá uma direção. A direção de que nós realmente não devemos dar espaço para o medo. É isso que o Senhor vem passando para nós ao longo da sua palavra. E Jamile, por que 366 vezes? Engraçado que o ano bissexto ele tem 366 dias. Então eu vejo que realmente Deus diz para nós todos os dias, porque todo dia é um ciclo e todo dia é uma vitória. A palavra de Deus diz também que já basta cada dia o seu próprio mal. Então, para todo o mal que se apresenta todos os dias, Ele nos diz: não temas, porque eu estou contigo. Ou seja, você vai conseguir não temer, não dar espaço para o medo, à medida que você entende e confia que Deus está contigo. Então, isso precisa fazer diferença na nossa vida. Ter Deus na nossa vida precisa ser a diferença. Precisa fazer a diferença em nosso posicionamento, em nossos pensamentos, nos sentimentos que nós nutrimos. Então, às vezes a gente se perde tanto, em pensamentos, em temores, em angústias, em preocupações, quando na verdade nós deveríamos estar descansando no Senhor, confiando nele, com atitudes corretas, com pensamentos corretos, que são o quê? Contrários ao medo, contrários ao temor, contrários à angústia, contrários à preocupação. E todos esses sentimentos contrários, na verdade, são sentimentos agradáveis a Deus. E se há um sentimento agradável, em consequência, nós teremos também atitudes agradáveis, tanto para nós quanto para Deus, obviamente. Atitudes e comportamentos que trarão benefícios para a nossa vida, sentimentos que trarão alegria para a nossa vida, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você quer se encher de força, porque sem dúvida é com força também que nós vencemos o medo, você precisa alegrar. Assim, ao invés de dar espaço dentro de você para algum tipo de medo, vença isso, substitua isso pela alegria, pela gratidão, pela confiança em Deus, que é seu Pai,
que não te fez de maneira aleatória, que não te fez de qualquer jeito, porque ainda que você não tenha sido planejado pelos seus pais, você foi planejado por Deus. Você é um plano especial de Deus. Você é tão especial que Ele te fez a sua imagem e a sua semelhança. E Ele tem um plano para a sua vida, um plano especial. E é muito, muito especial vivermos os planos e os sonhos de Deus. Então, se você entende que está alinhado aos planos de Deus, então se esforce para viver estes planos. Já entro na parte do esforço. Passando para o capítulo 43, nós vamos entender algumas coisas. Então vamos ler. 43. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, não só te criou como te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também fostes glorificado, e eu te amei. 5. Não temas, pois, porque estou contigo. Deus está sempre conosco. A palavra dele também em outra passagem fala: nunca, jamais, no livro de Jeremias, jamais te abandonarei. O Senhor está sempre conosco. Estar na presença de Deus precisa ser diferente. Acreditar verdadeiramente que Deus está conosco precisa fazer a diferença na nossa vida. E agora, nesse momento, eu quero realmente elevar a questão do esforço. A necessidade do esforço, porque Deus nunca nos prometeu que não iríamos passar por situações difíceis. Aliás, se você visitar a Bíblia em passagens e exemplos, de pessoas que conviveram realmente muito próximas a Deus, dentro do propósito de Deus, você vai ver que Ele não tirou essas pessoas, Ele não aboliu alguns tipos de provas na vida dessas pessoas. Mas ele esteve com elas durante a prova. Uma passagem que sempre também me marcou muito foi de Daniel na Cova dos Leões, porque logo as primeiras vezes que eu comecei a ler aquilo ali, eu pensava, gente, mas por que Deus não deu um jeito de Daniel não entrar? Porque Daniel teve uma pessoa tão especial, tão excelente, porque Daniel para mim é um grande exemplo de excelência. Eu não entendia por que ele tinha sido submetido a uma circunstância daquela, entrar numa cova que os leões devoravam as pessoas antes mesmo de conseguir adentrar totalmente naquela cova, de tão agressivos que eles eram. E só depois que eu fui entender que o fato de Deus ter permitido a prova não significa que ele não estava com Daniel, não significa que ele estava castigando Daniel, mas pelo contrário, ele queria mostrar a Daniel e as outras pessoas, porque o objetivo não é só a nossa vida, mas a vida de outras pessoas que convivem conosco, que nos observam de alguma forma. Ele queria mostrar para todos quão grande ele era. E é durante a prova, é passando pela água, é passando pelo rio, é passando pelo fogo sem se queimar, passando pelo rio sem submergir, passando pelas águas que Deus nos mostra verdadeiramente que Ele está conosco e Ele nos tira de lá. Então a promessa não é que você não terá problemas, mas a promessa é que Ele sempre está conosco e isso nos garante vitória. E isso tem que ser o suficiente para não temermos, para não fugirmos, para não andarmos espantados e preocupados. E a fim de coroar essa mensagem, nós vamos também refletir sobre Josué 1:9, que fala: não te mandei eu, não foi eu que te ordenei. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que
andares. Essa foi a mensagem que Deus deu a Josué no momento em que ele estava muito temeroso. Moisés havia falecido e ele precisou, ele foi a pessoa escolhida para ser o líder daquele povo, e ele ficou temeroso com isso. Ele de alguma forma não se achou capaz. Realmente é muito comum a nós, seres humanos, nos acharmos incompetentes, incapazes, estar à frente de grandes desafios. Enfim, ele teve medo nessa situação. Ele teve medo de assumir aquela liderança. E Deus trouxe essa palavra para ele, garantindo que onde quer que ele fosse, era Deus que estaria com ele. E se era Deus que estava falando com ele, ordenando a ele, então ele deveria prosseguir. E como ele iria prosseguir? Esforçando-se, porque essa palavra diz aqui, esforça-te. Essa palavra diz também, tem bom ânimo, a alegria. Essa palavra diz, não pasmes, ou seja, não paralise, nem te espantes, ou seja, não se assombre, não tenha medo, porque o Senhor teu Deus está contigo. Não importa a situação, por onde quer que você andares, o Senhor está contigo. Então, o antídoto para o medo, sem dúvida, é verdadeiramente acreditar que o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aquele que nunca perdeu uma batalha, está conosco. E Ele é o maior estrategista que você pode pensar. E na verdade a gente não pode nem imaginar as estratégias de Deus, porque as estratégias de Deus são altamente cinematográficas, são coisas assim muito acima do nosso entendimento. Ele movimenta uma pessoa aqui, um improvável ali. Você, de repente, que se acha tão improvável, Deus te coloca numa situação como Josué, numa situação de destaque, de liderança. Deus pode fazer tantas coisas, assim como Ele fez na vida de Josué e de outras pessoas, desde que você confie e desde que você jogue fora o medo e no lugar coloque a confiança nele. Porque é Ele que nos toma pela nossa mão direita, a nossa mão de força, e nos coloca numa posição que Ele deseja que nós estejamos, numa posição de vitória, porque foi assim, foi para isso que Ele nos criou. Sem dúvida, Ele nos formou para que sejamos livres, para que sejamos vencedores e para que tenhamos vida e vida em abundância. Portanto, deixe Deus transbordar na sua vida e jogue fora os medos. Permita-se acreditar na grandeza de Deus e dê espaço dentro de você para bons sentimentos, para sentimentos que te transmitam confiança, para sentimentos que te transmitam alegria, porque o Senhor é contigo onde quer que andares. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que essa mensagem realmente ganhe força no seu coração, te encha de coragem e de bom ânimo para você vencer os desafios da vida, porque com Deus nós somos sempre mais que vencedores. E eu te espero no próximo vídeo, no próximo nível. Se inscreva no canal se você gostou dessa mensagem, deixe seu like que é importante para mim, é importante que eu entenda que você gostou do vídeo e encaminhe essa mensagem para pessoas que você entende que vai gostar e que vai se animar com mensagens dessa forma. Um beijão, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!